Olá, gente, boa noite. Hoje, dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro. Coincidentemente, a gente vai ter hoje na live um sorteio de 2 livros que foram doados pelos nossos companheiros do Sextou da semana passada. E aí a gente vai sortear o livro primeiro do sorteio, vai ser Formação e Práticas Pedagógicas em Educação Física, Esporte e Lazer. Esse foi doado pelo professor Valmir, nosso companheiro Valmir, professor do IFCE. E o segundo livro a gente vai sortear A Escola Não É uma Empresa, um livro muito bom que foi doado pela nossa companheira, também professora do IFCE, Artemis, que esteve conosco na sexta-feira passada. Uma semana nesse governo Bolsonaro, a gente tem ataques bem diversificados, né? E aí a gente trouxe para esse sextou de hoje 2 mulheres maravilhosas que a gente vai estar aqui com muito orgulho também apresentando para todos vocês, né? Que são inclusive que vêm acompanhando a página e que vêm acompanhando também o processo de filiação que a gente fez agora nessa última campanha de filiação no PSOL, porque a gente acha importante colocar as companheiras e os companheiros juntos, organizados, porque o nosso inimigo ele é muito forte e eles sim estão bem organizados, né? Enfim, eu vou ler aqui algumas mensagens e vou já chamar as companheiras. A Laís está aí, boa noite, Laís, 2 Laís, olha só, com Y e com I. Boa noite. A Débora já chegou, vou já puxar a Débora. A Ana Vitória, boa noite, também já chegou. Tem que lembrar que o nome dela tá diferente aqui no Instagram. A Laís diz assim, eu mereço esse livro de educação física, minha profissão. Também acho. E tem muita chance de ganhar, né? Rebeca também, Rebeca, beijo, boa noite, Bequinha. Nayane também, Nayane eu vi agora a sua postagem há pouco. É um livro muito bacana aí que você fez propaganda. Zeusa, olha aí a nossa amiga Zeusa aí de Limoeiro também participando. Bom, boa noite, boa noite. Fabiana, boa noite, Fabiana. Então, gente, uma live bem informal do Sextou. Hoje a gente começou um pouco mais cedo, porque mais tarde eu vou estar participando aí de um debate sobre o PL do Eduardo Girão, o PL que a gente chama de Bolsa Estupro, que se vocês observarem, gente, é cada atrocidade que o Eduardo Mourão fala para justificar o injustificável, inclusive querendo que o Estado patrocine filhos de estupro, né? É algo absurdo, com um salário mínimo até os 18 anos de idade, e a gente fica imaginando, ele fica então estimulando o estupro. Bom, é porque eu estou empolgada aí com essa pauta de mais tarde. Oi, Cris, boa noite. Gabi também está presente, Gabi Gomes, beijo. Estou um pouco empolgada com essa pauta, porque não só ela, mas outras, né, que estão no Senado, que a gente precisa colocar a nossa indignação e pressionar esses senadores a nosso favor, né, porque são muitos ataques que vêm do Congresso, né, seja da Câmara de Deputados, seja do Senado. E aí é um absurdo atrás do outro, e como colocou a Nayane, né, um absurdo atrás do outro, é difícil até da gente saber para onde vai reforçar. Na verdade, a gente tem que se desdobrar em muitas pessoas, por isso tão importante filiar pessoas, né? Ter pessoas na esquerda, agregar, estar juntos, na minha opinião, eu acho que quanto mais junto, mais forte a gente fica, né? Bom, então vou deixar um pouquinho de papo, vou ouvir as companheiras, né? Fazer aqui o convite. Vou puxar aqui. E a gente vai puxar então as 2 companheiras, tá bom? Aí. Olá, Débora, tudo bom? Oi, boa noite. Tudo Boa bem? noite. Estamos aqui preparadas. Difícil conseguir um horário com essa mulher, viu, gente? Super difícil a agenda dela. Olha, Vitória. Oi, Boa Vitória. noite, meninas. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente também. Muito legal.
Então, gente, é uma descontração também, né? A ideia do sextou, sem pressão, porque basta esse governo com esses duros ataques para nos pressionar o tempo todo, né? Nos deixar indignada. E eu acredito que as aulas remotas também que acabam chegando a muitas de nós, seja como professoras ou como estudantes, enfim, acaba nos afetando, né? E aí eu queria passear um pouquinho, a Débora, muitos companheiros conhecem, né? Inclusive eu coloquei no grupo de professores da área de humanas, os professores adoraram, né? Essa pessoa que tem feito divulgação, popularizado, o que é muito importante nos dias de hoje, popularizar as nossas pautas, né? E pautas pedagógicas também, né? Que a gente tem essa pegada de defesa da educação pública, né? E aí a gente foi meio que, não é nem surpreendida, né? Porque a gente já pode esperar muita coisa do que não presta desse Congresso e desse governo Bolsonaro. Mas o PL que foi aprovado pelos deputados agora na terça-feira à noite, que é um PL que coloca no meio de uma situação da pandemia, da situação pior da pandemia que a gente vem passando desde o início, no ano passado até agora, né? E em escolas que não passaram por infraestrutura nenhuma, é um PL que coloca a educação como uma atividade essencial que vai empurrar os professores e os estudantes para um universo escolar que não está preparado para essa situação que a gente vem vivendo, né? Eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre essa situação da educação, assim, o que vocês conseguem identificar como possibilidade de resistência, de luta, né? O que a gente poderia estar aqui puxando, né? Para que a gente pudesse levantar aí essas bandeiras aí da não derrota, do não retrocesso e defesa da vida, né? Porque ele acaba colocando a nossa vida aí em risco. Então, tenha vontade aqui para vocês falarem. Ah, antes de falarem, por favor, se apresentem. Eu sei que muitos já conhecem vocês, mas eu gostaria muito que vocês pudessem se apresentar. Pode falar, Ana Vitória, Posso depois eu me começar, apresento. Débora? Pode. Obrigada, gente. Boa noite. Meu nome é Ana Vitória. Eu sou Karina, ela tá ruim ou sou eu? Não Está sei. travando um pouco, Ana. Está travando um pouquinho aí a tua fala. Deve ser a Eita, internet. gente, será que é minha internet? O Voltou Eita saiu agora? ótimo. O Eita eu peguei bem. Travou ou vocês estão me ouvindo agora? Deixa eu ver Agora se. Agora, tá. agora melhorou. Gente, boa noite Mas a de imagem dela novo. tá embaçada, né? Assim, tá distorcida. Ai, meu Deus, pois então é minha internet. Uhum. Esse é os problemas que a gente enfrenta na sala de aula também, né? É É verdade. sempre, todo mundo tá nesse cotidiano aí. Não é fácil. Essa semana eu fui entrar na aula e eu perdi a senha, mudou a senha que a gente entra para dar aula. Eu, pelo menos, eu faço isso pela manhã e à tarde eu entro como suporte, né? E aí, às vezes, é de manhã, enfim. E aí, para entrar como suporte, é num e-mail institucional da escola, que não é o meu como professora. E a escola mudou a senha. E aí, para eu entrar, para puxar os alunos, né, para dentro da sala, ficou um pouco complicado. Eu não conseguia entrar e atrasar 10 minutos, 15 minutos, os alunos vão embora, né? Desliga, Sim. não tem aula, enfim. E aí vão embora mesmo, a gente perde. Mas é Não, isso, esse cuidado. e esse problema é fundamental porque quando a gente sabe que está passando por esse momento ímpar na educação e a gente sabe que o acesso democrático à educação ele não foi garantido também, né? Porque os alunos eles não têm recebido o suporte necessário. Se a gente que tem emprego, tem uma condição de vida realmente privilegiada nessa circunstância, não estou dizendo que está boa, mas pelo menos em frente ao que nossos alunos passam, é privilegiado. A gente tem esses problemas cotidianos com a internet, você imagina que os nossos alunos passam, né? Então já começa por aí. Mas, como você falou, isso não é desculpa para a gente sustentar essa PL 5595 aí, como se fosse dizer, então vamos garantir que voltar para a aula, a gente vai ter
acesso ao ensino de qualidade. Em primeiro lugar está a vida, né? Não tem como. Enfim, esperando a Vitória voltar, eu acho que eu posso me apresentar enquanto isso, né? Isso, Para a eu estava gente deixar procurando ela, né? Pode ir. deixar essa parte do debate para quando ela voltar. Então, eu sou Débora Fofano, sou professora da Rede Básica de Educação. Atualmente, nesse momento, eu estou de licença para doutorado, mas a sala de aula não sai de mim, não sai dela. Então, eu continuo fazendo esse trabalho de acompanhar os alunos, de estar sempre próximo, né? E, inclusive, nesse período da pandemia, me dediquei bastante a estudar sobre essas questões do ensino remoto e desenvolver alguma forma tecnológica de estar também próximo aos alunos, por mais que eu também tenha críticas a esse sistema que a gente vai se ajustando e fazendo de tudo para dar certo sem ter suporte. E aí eu comecei um trabalho nas redes sociais também, muito atrelado às minhas pesquisas, aos meus estudos, e aqui nesse perfil, que é o Filósofo a Ponto de Interrogação, que é exatamente uma forma de mostrar o pensamento das mulheres na filosofia, na história, no pensamento que nós produzimos, né, que nós pensamos, que nós somos capazes de desenvolver, só que historicamente fomos apagadas desse mundo do conhecimento, como também aconteceu na ciência, na história. Então, eu tento fazer um resgate, recuperar isso e também dar voz às mulheres, né? Trazer o que as mulheres estão pesquisando, estudando, enfim, levar a filosofia e o pensamento das filósofas para todo mundo de uma forma acessível, dialogando, dando essa atenção na medida do que eu posso, porque realmente é muita coisa para a gente fazer. E, assim, do ponto de vista teórico, a filosofia e o estudo, eu venho desenvolvendo há muitos anos e, de uma certa forma, como eu estudo filosofia política, estudo questões de violência, eu me sinto assim, estava me sentindo um pouco desarticulada da teoria e da prática, né? E por isso a necessidade que eu senti de, junto com um partido organizado, poder fazer um trabalho social mais engajado, mais politizado também, para não só ficar no discurso, né? Claro que eu nunca fui uma pessoa só de discurso, você me conhece das militâncias, e eu sempre fui muito ativa, né? Mas é necessário, às vezes, a gente se organizar, ainda mais num momento terrível como esse que nós estamos vivendo, um retrocesso que chega a beirar a, a, a década de 80, vamos dizer assim, politicamente. Então, a gente é necessário estar organizado para seguir forte na luta, e nada melhor do que com mulheres maravilhosas que nem vocês. Débora, eu posso perguntar, então, se esse teu impulsionamento para as redes, né, para o YouTube, criar página, aconteceu devido à pandemia ou não? Sem a pandemia teria acontecido de qualquer forma? Tu acha que impulsionou? Não, com certeza foi essa parada que eu pude dar no cotidiano que a gente tinha, e aí eu me dediquei mais às redes sociais. Porque, assim, apesar de eu achar super importante, e eu realmente estou dedicada a isso, eu não estou tirando o mérito da coisa, eu também não vejo esse espaço também do Instagram como o espaço que vai fazer a revolução e a transformação social. A gente sabe que isso aqui é mediado por uma Big Data, e a gente está aqui controlado por um determinado sistema que atende o capitalismo, então eu não acredito que a gente vá, através dessas redes, realmente revolucionar. A gente tem que ir para o chão, a gente tem que ir para a luta, tem que estar engajado. E como a gente está num momento de dificuldade com relação a isso, como é que a gente ia ficar parado? Não dava para ficar parado, né? Então foi um meio que eu encontrei para também conseguir continuar em contato. E foi legal, está sendo legal. Eu adoro ter o público me ouvindo, as pessoas dialogando e ter a oportunidade de estar aqui com vocês, mediados por essas tecnologias, é bom. Mas eu também tenho muitas críticas a isso. E acho que a gente vai acabar falando sobre isso também, né? Acho que sim também. E aí, Vitória, melhorou, viu? A imagem tá bem Gente, eu melhor. espero que vocês estejam me ouvindo, porque foi um sufoco aqui esses segundos que eu sumi. Gente, essa coisa de internet é uma coisa muito doida, né? Porque desde o começo da pandemia a gente fica cercado desses novos desafios de estar online, em mesas, em eventos, e de repente dá tudo errado. Eu já passei por isso algumas vezes e é sempre um sufoco, mas que bom conseguir voltar.
Bom, gente, boa noite. Primeiro dizer que é um prazer estar com vocês aqui, com a Karine e com a Débora. A gente não se conhecia, então está sendo uma honra muito grande estar nesse espaço, especialmente por ser do PSOL. Eu sou recém-filiada e para mim isso é uma coisa assim muito importante, muito séria, especialmente nesse momento que a gente está vivendo de um desgoverno completo, de um avanço do fascismo, de um risco gigantesco da gente não ter mais nossas instituições democráticas garantidas, né? E então é muito importante que nós, mulheres de esquerda, estejamos juntas debatendo e conversando sobre isso. Eu sou Ana Vitória, sou bacharel em Direito pela Universidade Federal Rural do Semiárido. Estou já na militância de esquerda há um tempo, né? Eu sou ex-militante do Partido dos Trabalhadores. Eu gosto sempre de pontuar isso, porque a nossa trajetória ela é muito importante, especialmente da política, de onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai, o que é que a gente pensa sobre essa política nacional que está aí. Dentro do, numa apresentação rápida, né? Dentro da minha formação acadêmica, eu sempre estive próxima ao debate da esquerda. Já no meu primeiro período, entrei para um grupo de extensão e pesquisa de Direito Crítico, Marxismo e América Latina. Isso foi fundamental para o direcionamento político que eu iria dar para a minha formação, porque eu sabia que ser uma travesti, ocupar uma universidade federal dentro de um curso como de Direito, não ia ser um desafio tranquilo. Eu já tinha consciência disso, eu compreendia o que significava, mas eu não tinha dimensão de como isso poderia ser potencializado, né? Porque que agora essas sujeitas, esses corpos estão chegando nesses espaços e o que é que a gente pode fazer? Eu sabia que eu não queria ser só mais um advogado, eu tinha consciência que de alguma maneira, quando a gente para hoje para pensar em educação, nesse debate que a Karina já traz, né? Quando a gente para pensar em educação de determinadas populações do nosso país, a gente entende que muita gente ainda não conseguiu chegar à escola ou não consegue permanecer na escola e muito menos no ensino superior. E aí, quando eu cheguei na universidade e eu tive a noção, né, de que eu representava 0,02% da população trans, que apenas essa porcentagem chega ao ensino superior, eu compreendi que eu era a exceção da exceção da exceção. Então, naquele dia eu entendi também que eu deveria lutar para que outras iguais a mim e muitas outras pessoas trans, enfim, populações que ainda não estejam dentro do ensino superior possam também alcançar esse espaço. E não só ele, mas muitos outros. Então, basicamente a minha construção política vem disso, né? Sempre estive próxima a esse debate de educação, de direitos humanos, dentro da graduação. Também fui pesquisadora extensionista do Centro de Referência em Direitos Humanos. Também fui extensionista de projeto com crianças e adolescentes que hoje passam pela mão do nosso sistema carcerário, por assim se dizer, né? A gente para pensar como é que essas crianças e adolescentes estão, como é que o ECA assiste eles, e a gente percebe que muita coisa está errada. Então, basicamente é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que eu possa contribuir. Dentro desses anos aí de graduação também, o movimento estudantil me forjou muito, né? E eu acho que essa luta prática de estar na universidade, de militar dentro dela, de construir as entidades que estão à nossa volta, centros acadêmicos, DCEs, UES, forjam a gente numa militância muito interessante, né? Então, que nossa conversa de hoje comece com esse fôlego que o movimento estudantil nos traz. Mas é isso, um prazer e boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Bacana. Eu queria aproveitar aí, Vitória, que você colocou alguns elementos aí, queria puxar um que eu considero muito importante, e é o porquê, inclusive, da gente estar fazendo esse sextou aí há um certo tempinho, né? Porque, assim, à medida que a gente ia aproximando pessoas, filiando pessoas ao PSOL, a gente olhava assim e dizia, poxa, que pessoa massa, né? Que pessoa... E a gente ficava assim, caramba, não é legal a gente só trazer a pessoa e a pessoa ficar, vamos ouvir só o fulano que já está aqui há mais tempo, né? Porque vocês têm essa caminhada, né? E essa caminhada que merece ser respeitada, essa diversidade de pautas, de lutas, e que tem que ter também esse lugar, né, para quem está chegando, porque não chega, é como Paulo Freire diz, né, com os alunos, com os estudantes, ninguém chega do vazio, né? Todo mundo traz a sua história, a sua trajetória, e eu acho que é muito enriquecedor para o pessoal ter pessoas que vêm já com essa caminhada, né? Não que os novos que estejam chegando agora na luta não tenham o seu também espaço dentro do partido, mas pessoas que já passaram por alguns movimentos, né? E começa a perceber que a luta, ela chega a um denominador tão preocupante, né? Que às vezes a gente tem que dar esse passo, né?
a mais ou mudar um pouco o trajeto que a gente vinha fazendo, enfim. A gente tem momentos diante desse governo muito, muito ruins, né? Às vezes as redes sociais que a gente tanto utiliza para trabalhar, para assistir aula e dar aula, às vezes a gente fica cansada deles, né? É exaustivo até. Mas eu tenho percebido, né, que a cada atividade que a gente vem fazer, mesmo que mínima, por exemplo, ontem eu fui na Casa Feminista, que a gente tem um local aqui que a gente não está abrindo agora devido à pandemia, mas eu fui ontem entregar um trabalho que a companheira vem fazendo, né, do MNU, Movimento Negro Unificado, para entregar umas cestas, e eu acompanhei, né, coloquei a casa como um ponto central, para ela estar fazendo essas entregas, e participei minimamente, estava lá, né, e ouvi as histórias de mulheres, né, que têm os seus filhos, gente, história de crianças de 14 anos de idade, o que a Ana Vitória traz sobre a questão do encarceramento, né, não só do encarceramento, mas de mortes, né, e mães chorar por filho de 14 anos morto pela polícia, né? Um tiro nas costas. E aí você vê mãe chorando por filho de 18 anos que foi morto pela polícia. E nenhum tem ligação com nada, porque a primeira coisa que se faz é a questão moral, né? Que a gente acaba gerando muito essa pauta moral de condenar as pessoas sem nem sequer conhecer a história. Então, ouvir essas várias histórias ontem à tarde, para mim, dá certeza de, caramba, tem muita coisa para fazer, muita coisa. E nesse governo atual, as pautas aumentam cada vez mais, né? As tarefas colocadas aumentam cada vez mais. Né? Então, assim, dizer que a gente está vivendo esse momento difícil e que é muito bom, por um outro lado, ter pessoas como vocês, com essa trajetória, né, com essa vontade de mudança para dias melhores, está agregando aqui na organização e tendo os seus espaços, né? Eu acho que a ideia é essa, ouvir vocês, aprender com vocês, né? E para o pessoal mudar cada vez mais, mudar para melhor, com esses diferentes rostos aqui que está fazendo parte agora desse novo pessoal, que é sempre novo, né? A intenção é que ele se renove sempre. E eu sei que as pessoas têm medo de mudança, né? Mas eu sou muito instigada pela mudança, né? Uma das coisas de trabalhar com a juventude é exatamente esse processo de estar mudando o tempo todo. São várias gerações que eu acompanho, e, enfim, são comportamentos distintos, e eu acho isso muito bacana. Então, mudar o pessoal, né, trazer novas pessoas é algo muito empolgante para mim. Então, primeiro dizer boas-vindas, né? É Obrigada. muito bom mesmo. E aí eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho agora, o que é que a gente faz, né? Apesar de ter se filiado, né? O que é que a gente faz em relação ao combate a esse governo, né? Dessa forma difícil, no modo virtual. Será que é possível a gente pressionar os parlamentares através das redes sociais? Será possível que a gente chegue até as pessoas de modo virtual, os nossos colegas professores? O que a gente pode fazer aí para a gente estar pressionando aí e não ser aprovado esse maldito PL aí, 5595, que já foi aprovado na Câmara, mas que vai agora para o Senado? Se vocês puderem, né, colocar, enfim, dizer não tem que fazer, é isso mesmo, a gente está só apanhando, enfim, se quiserem falar sobre isso ou outra temática também, fiquem à vontade. Olha, Karine, tanta coisa, né? Chega assim, a gente fica impactada, né? Mas é isso mesmo, é ter noção dessa conjuntura do mundo que a gente está vivendo, é estar atento aos seus desdobramentos e problemas. Quando você fala sobre essa questão da juventude morrendo, dos ataques que a gente vem sofrendo, de uma série de preconceitos, e mesmo a gente como professor sofrendo com essa pressão para voltar nas salas de aula, que só atende o interesse econômico, né? Só se pensa nisso, os interesses do neoliberalismo, eu fico, sabe, pensando, eu sou filósofa, né? E aí eu fico pensando que isso faz parte de uma violência estrutural muito grande que a gente vive, né? Quando você fala de um julgamento moral que uma pessoa preta, pobre, vive, e que logo se pergunta, morreu porque o que ela fez, né? Esse é um preconceito estrutural, né? É uma coisa que está tão incrustada na nossa sociedade, as pessoas elas reproduzem esse tipo de comportamento sem nem se questionar. Então, quando você traz à tona essas questões, elas incomodam muito. E a gente, enquanto professor, pelo menos eu, né,
O que eu acho que eu faço todo dia é incomodar os meus alunos e as pessoas que me cercam e todo mundo com essas discussões. E assim, eu não me abato, apesar delas serem muito densas e cansativas, eu acho que a gente tem uma função social muito importante ao trazer esses debates, né? E a filosofia, ela tem essa característica crítica, né? Eu também faço parte de alguns grupos de estudo de teoria crítica e filosofia da educação, e a gente está sempre pontuando isso, né? Como é necessário ainda despertar as pessoas de um determinado estado de letargia diante das circunstâncias. E por mais que a gente pense que isso não tem um efeito imediato, a longo prazo, eu acredito que a longo médio, né? Também a gente não pode esquecer das urgências do nosso tempo. Tem pessoas passando fome e a gente não pode ficar esperando a transformação Uhum. social vir para salvar essas pessoas, né? Mas a questão é como a gente atinge e sensibiliza as pessoas para que elas percebam que, por exemplo, voltar à aula, levar, obrigar o professor a entrar numa sala de aula sem estrutura. Eu falava essa semana, eu trabalho numa escola que muitas vezes falta água. Como é que você vai garantir os protocolos de segurança, né? Como é que você vai garantir? Eu também trabalho em escola particular e lá se segue todos os protocolos, quantidade reduzida, não sei o quê. Com uma semana de aula agora, que voltou as séries do infantil e do Fundamental 1, as séries iniciais, em uma semana a professora do primeiro ano estava com Covid. Uau. Então, assim, é lamentável que a gente tenha que servir a essa estrutura econômica é, que está a serviço da necropolítica, da morte, né? Não se importa de fato, com a sociabilidade humana, com os nossos desenvolvimentos, com o nosso medo. Então, eu faço essa leitura, sabe, Karine? É uma forma de violência que nos abala, que ela tem uma superfície que a gente vê essa violência que nos fere fisicamente, que mata e tudo mais. Mas por baixo dessa violência tem uma estrutura violenta. E aí eu acho que o sistema é extremamente violento, a lei é violenta, né? Uma vez que ela não atende aos preceitos da justiça. Então a gente tem muitos enfrentamentos, né? E se calar nesse momento é consentir. Eu sei que não dá para a gente militar o tempo todo, porque tem uma hora que a gente precisa respirar, e nós somos seres humanos e tal. Mas, assim, se calar diante disso é consentir. Então, é necessário a gente ter essa coletividade, essa capacidade de se organizar com os outros, para a gente persistir nessa luta. Porque sozinho, isolado, ativismo isolado, para mim, não funciona, porque ele perde a potência, perde a força, às vezes só atende a interesses individualistas ou interesses assim de autopromoção. É muito importante que a gente esteja mobilizado de forma, como a Ana Vitória bem falou, da militância, de movimentos, né, sejam aqueles que vieram, que a gente se fundou lá na universidade, que forjou o nosso caráter enquanto militante, seja no partido, seja nos movimentos sociais, seja onde for. Mas se acovardar, eu boto assim entre aspas, né? Nesse momento não é uma opção. Pelo menos para mim não é. Tarefas É muito verdade, difíceis. concordo demais com o que Débora coloca, né? E me faz lembrar uma coisa que está, inclusive, nessa campanha de filiação do PSOL, que é Tempo de PSOL, e esse slogan, para mim, ele traduz uma coisa que é sobre isso que a gente está debatendo, né? Tempo de se organizar. A gente precisa se organizar. Quando a gente entra num país como esse, da forma que está colocada a nossa política, a estrutura do nosso Congresso hoje, o que tem na nossa cadeira do Executivo, que eu estou há quase 2 anos tentando entender o que de fato é aquilo, mas uma coisa, e eu acho que é um ponto que a gente concorda, é que é um projeto de morte, né? De fato, o Bolsonaro, ele merece o título de genocida porque é o que ele é e é o que o projeto político das elites brasileiras sempre foi, né? Esse projeto sempre foi genocida. A gente tem um projeto e uma estrutura, como a Débora já colocou, profundamente racista, profundamente machista, capitalista sobretudo. Então, quando a gente para pensar
nas nossas elites, que é uma elite completamente do atraso, elas sempre mantiveram e nutriram um projeto de genocídio da nossa população, né? Especialmente da população negra, da população de mulheres, da classe trabalhadora como um todo, né? É a classe trabalhadora que está vulnerável durante esse projeto. E o que essa PL corresponde, né? Mais uma vez, o governo Bolsonaro, junto com a elite que está dentro do Congresso, tentando colocar a classe trabalhadora jogada para a morte. Sem direito à vacina, sem direito à saúde, sem direito a isolamento, sem direito a nada. Eu não consigo compreender como é que a nossa política chega a esse caos que está esse ano de 2021, porque, inclusive, me faz lembrar de um post essa semana que eu vi no Twitter, de uma menina colocando que achava que a revolta da vacina era coisa dos séculos passados, né? Nunca imaginou que nossa geração ia ver uma revolta da vacina agora. A gente questionando a OMS, a gente questionando o Conselho Federal de Medicina, as pessoas se automedicando por causa de um irresponsável que está no poder. Então, quando a gente para pensar nesse cenário de total descaso, falta de liderança política, a gente não tem um presidente, a gente nunca teve de fato alguém para gerir essa crise sanitária. Pelo contrário, a gente vive um negacionismo profundo dentro do governo Bolsonaro. A doença não existe, o que existe na verdade é um tratamento precoce, as vacinas não servem mais, não vamos comprar vacina, lockdown não serve para nada, então a gente vai na contramão do mundo inteiro. É o mundo inteiro caminhando para um lado e o governo Bolsonaro indo para o outro. Então, quando a gente para pensar sobre esse cenário político, o que nos resta é se organizar. E é por isso que eu achei fantástico esse slogan de filiação, é tempo de pessoal, porque de fato é tempo da gente se organizar, da gente voltar a fazer trabalho de base, da gente se incomodar mesmo. É como Débora coloca, é muito chato ser militante 24 horas. Confesso assim que eu passei por 6 anos da minha vida que chegou um momento que eu entrei em colapso, que eu entendi que na verdade eu precisava parar, eu precisava desacelerar, eu precisava também ser um pouco de Ana Vitória, né? Ali faltando um ano para o fim da minha graduação, eu tive que me desligar de tudo para conseguir me formar tranquila. Então, é difícil se colocar em um cenário como esse, nos espaços que a gente ocupa, com a consciência política que a gente reivindica e não militar 24 horas. A gente muitas vezes não consegue. E, infelizmente, esse é um momento que a gente tem que voltar a falar sobre política toda hora. A gente percebe que em todos os ciclos que a gente convive, obviamente os dos partidos não, né? Nossos companheiros não, mas nos demais ciclos existe uma resistência para conversar sobre política, né? Para a gente pensar, por exemplo, o que foi a cúpula do clima, quais são o resultado desse ataque do governo Bolsonaro à China, o que é que esse governo de fato está atrapalhando no nosso país assim de maneira mais estrutural e econômica. As pessoas têm uma resistência muito grande, mas infelizmente esse é o momento. A gente precisa voltar a disputar a classe trabalhadora para o próximo ano, porque por mais que eu acredite que esse momento é muito difícil de debater política, porque quando a gente está falando de um país que está tendo 4 mil mortes por dia, debater campanha eleitoral de fato é uma coisa meio bizarra, mas a gente não pode tirar isso do nosso plano de fundo, né? A gente precisa, antes de tudo, derrubar Bolsonaro, seja através do impeachment, seja através de outra eleição, e a gente precisa mudar o quadro político do nosso país. Não tem como a gente ter a bancada hoje de esquerda, uma bancada de oposição dentro do Congresso que infelizmente não consegue dar as mudanças que a classe trabalhadora precisa, porque as elites estão lá. Então, é esse momento de se organizar, de disputar, de voltar a conversar com as pessoas, de falar sobre política, de falar, o seu deputado federal está votando nisso aqui, é esse projeto que o seu deputado federal está votando. Não adianta só você ter uma campanha bonita e o trabalhador vai lá, se engana e vota, como é esse caso de Bolsonaro, que eu também acredito nesse calote eleitoral. As pessoas foram enganadas, né? A classe trabalhadora, em grande parte, foi enganada. Isso é uma coisa que me dá esperança, de algum modo, porque faz a gente entender que também dá para disputar essas pessoas. Não é um jogo perdido. E a gente hoje vê o tanto de bolsominion arrependido, né? O tanto de galera que abriu os olhos, que achava que era uma coisa. Ele traiu os principais projetos. Ele traiu a polícia militar, ele traiu o exército, ele traiu qualquer pessoa que entre no projeto dele, se prepare que vai ser apunhalado. Então, acho que é sobre isso. É um momento de se organizar, é um momento de voltar a disputar nossas bases, a disputar a classe trabalhadora, a conversar com todo mundo e tentar abrir os olhos, assim, das pessoas nos assuntos que lhe tocam, né? Porque eu acho que as pessoas estão sentindo, né? Uma reforma do trabalho desastrosa que já começou pós-golpe contra a presidenta Dilma e a classe trabalhadora começa a sentir isso. A gente volta para o mapa da fome do mundo inteiro, a gente volta a ter milhares de pessoas passando fome, pessoas sem dinheiro para comprar uma cesta básica, a inflação lá em cima, a gasolina lá em cima, o gás de cozinha, pelo amor de Deus. Então,
é sobre isso que o trabalhador entende muitas vezes, né? E é sobre E o essas pessoal estratégias romantizando, né? Só para te atravessar aqui, desculpa, romantizando a galera cozinhando com querosene lá na latinha, passa na televisão, as pessoas ali queimando a lenha para poder cozinhar, ou o menino estudando em cima da árvore porque não tem Wi-Fi, e vai romantizando as coisas, né? Enfatizando essa meritocracia e o esforço pessoal como se fosse isso que resolvesse. É uma loucura, gente. É a romantização da tragédia, né, Débora? É, A gente nem consegue mais entender o que está acontecendo. Eu lembro que no início dessa pandemia, quando começou a morrer pessoas na Europa, né? Eu lembro quando começou a chegar as marcas de 700 mortes diárias na França, por exemplo, na Itália. Eu lembro que o choque aqui no Brasil era gigantesco. A gente não conseguia imaginar como aquilo era possível. E hoje a gente vive 4.000 mortes banalizou, por né? dia e é uma sensação de anestesia. Nós estamos anestesiadas, né? Não só pelo tempo de duração da pandemia, mas também para a forma que ela foi gerida. Hoje eu questiono muito, né? De fato, a gente teria como ter uma população consciente contra um vírus, contra o coronavírus? A resposta é que não, porque a gente nunca teve governo. A primeira reação do governo Bolsonaro é negar o coronavírus, né? Então, a gente nunca conseguiu, como uma estrutura de Estado, de governo, o governo federal ele nunca se atentou para mostrar para a população brasileira a gravidade do que a gente ia enfrentar. Então, a maior parte das pessoas permanece imersa em mentira. É uma coisa muito doida. A gente começa uma crise gigantesca como essa, mentindo para as pessoas, mentindo para a população, negando a crise. Então, é muito doido, assim, depois de um ano, nessa gravidade que a gente encontra hoje no nosso país, a gente achar que a população brasileira vai conseguir ter consciência. Não com esse desgoverno que está aí, né? Porque esse é um E desgoverno da morte, é o que eles querem. o triste é ver nessa situação, eu até estava olhando aqui, as deputadas que entraram com esse projeto de lei do retorno das atividades de aula como essenciais são mulheres, né? Paula Belmonte, Adriana Ventura e a Aline. E a Joyce é a relatora, né? Então Sim. você vê, é lamentável a forma como essas mulheres são também parte dessa estrutura que violenta, né? Que atende ao interesse do capital. Assim, são pessoas que a gente não esperaria tanto, mas colocam ali um projeto de lei que é exatamente isso que a Ana Vitória está falando, é um desgoverno, é um desserviço, é uma desarticulação. A gente ataca muito o executivo, né? Que de fato é problemático demais, né? A gente está aí às voltas, mas o legislativo ele não fica muito atrás, não, né? Ele coloca essa estrutura de poder, que é o legislativo, a serviço também da morte e do capital, para atender os interesses. Se eu não me engano, foi ontem, saiu no Diário do Nordeste uma reportagem patrocinada pelo Sinep, que é o Sindicato das Escolas Particulares, né, falando sobre a necessidade do retorno das aulas presenciais, fazendo lobby em torno da questão, né, porque há toda uma discussão que as escolas particulares estão perdendo público, tem um problema econômico em torno dessa escola que é empresa, e por isso que esse livro é tão importante, né, e Sempre. toda a minha questão que eu estudo é isso, a educação ela não pode ser privatizada, porque senão você atende ao interesse só da classe burguesa, e com isso você vai criando uma sociedade de trabalhadores totalmente a serviço dessa mesma classe que o educa. Portanto, essa mentalidade empresarial ela é nefasta, e a gente está sendo levado por isso no campo da educação. Só para a gente ter noção, aqui no Ceará especificamente, eu não vou me lembrar qual a porcentagem, mas no Brasil, mais de 80% dos estudantes eles estão na rede pública, os estudantes do ensino médio, né? Nas regiões de interior, isso é maior ainda, né? Mas nas grandes capitais, cerca de 80%. E aí, esses 20% que estão na escola particular é que querem articular essa volta das aulas presenciais. Eu tenho todas as críticas à falta de democratização do ensino durante esse período da pandemia. Todas, todas. A gente sabe que os alunos estão sofrendo muito, até porque a escola não é só lugar onde ele se educa. Na escola ele se alimenta, na escola ele se sociabiliza, na escola ele tem, inclusive, a fuga da violência que às vezes ele sofre em casa. A gente sabe que a escola é o porto seguro de muitos alunos, e a falta da escola, nesse momento, é muito lamentável.
O único motivo pelo qual eu acho que a escola tem que abrir nesse momento é para acolher os estudantes que estão realmente em situação totalmente de abandono por conta da falta da escola. Agora, o conteúdo, o ensino, ninguém está preocupado com essa questão quando quer falar do retorno à aula, né? E é lamentável que a gente sofra esse lobby das escolas particulares e dos empresários dessas escolas para o retorno. E as universidades também, obviamente, né? Que está influenciado no ensino superior também. A Débora acabou de falar algo, depois eu vou tocar nesse assunto, que inclusive tem a ver com a fala da Joyce Hausmann, que pegou exatamente essa narrativa, porque eles são, né? Eles são muito, muito cruéis, muito perversos, e eles dizem na verdade, falam uma coisa para fazer outra totalmente contrária. Mas antes disso, falar aqui de algumas pessoas que estão comentando, estão participando, então agradecer as pessoas que estão aqui contribuindo, né? O Jairo é um companheiro de Baturité, de Guaramiranga, está dizendo aqui, ó, estamos juntos. Amanhã a gente vai estar juntos também numa live, eu, Jairo, e outros companheiros aí falando sobre esse momento e a importância de fazer campanhas de solidariedade, enfim, do auxílio emergencial também. E aí deixa eu ver aqui. A Adriele são umas carniças, põe a carniça, não dá nem para aproveitar para nada, né? Porque se fosse esterco, ainda dava para aproveitar, nem isso, né? Vamos lá. Sensata, Adriele. A Laís está dizendo assim, se realmente estivessem preocupados com a educação, conteúdo, ofereciam recursos para a educação à distância, que é, inclusive, com a cutucada que o Ricardo Barros recebeu, né, e fez aquela fala terrível de dizer que o professor não quer trabalhar, ele foi cobrado, o governo foi cobrado, ele é o representante do governo na Câmara de Deputados Federais, e ele foi provocado para que o governo desse possibilidades ao trabalho à distância, e ele veio com aquela história ridícula de dizer que o professor não quer trabalhar. Vamos ver aqui, o Matheus, está dizendo assim, necessidade de revogação urgente da PEC 55, sim, a PEC do fim do mundo, a PEC do teto, como, né, muitos apelidaram aí, que tira, né, dos serviços públicos que a gente tanto deseja, que é orçamento para que possa acontecer o SUS, as escolas públicas e tudo mais. Chega de Lemons, que é os donos caridosos, e aí vem como é o nome da deputada? Tabata, né? E outras mais, com um verniz totalmente distorcido da realidade, do que realmente defende, que são as empresas, as grandes empresas, como a Lemon, que foi apresentada aqui. O Romário está dizendo assim, este aumento de mortes de infectados é o reflexo da minimização da doença feita pelo governo genocida federal. Exatamente. Inclusive, ontem eu fui comprar uma água, né? E aí eu cheguei na banquinha, lá na praça da Gentilândia, e a mulher estava conversando com a outra, e ela disse assim, já está tudo voltando ao normal, vai acabar já já, porque já está aberto tudo, e até as aulas vão voltar. Aí eu fiquei assim, Deus, que situação triste, ou seja, acha que a abertura é diante de uma normalidade, que está tudo muito bem, e na realidade não é isso, né? A gente continua com um número muito elevado de adoecimentos, de mortes, principalmente jovens de 30 anos de idade, até bem menos, se internando, ficando muito tempo internado, ocupando os leitos de UTI, e aí a gente vê as filas aí, né? E o pessoal morrendo na fila para poder entrar. E a minha preocupação, Karina, é exatamente assim. Como é que a gente fura a nossa bolha para falar com esse povo? Tá entendendo? Por isso meu esforço aqui nas redes sociais de atingir pessoas que não são necessariamente alinhadas com a gente da esquerda, com pensamento progressista, entendeu? Para conseguir falar com pessoas que não são politizadas, porque a Ana Vitória falou, a gente está imerso nessa política, parece que fala disso o tempo todo. Para mim tudo é política, para mim tudo é política. Eu assisto o BBB, é política. Tudo é política para mim. Entendeu? E não tem como desvencilhar. Mas eu sei que para outras pessoas, inclusive no meu círculo, não é assim. Então eu fico lá, sendo didática, né? Comendo ali pelas beiradas e tentando fazer isso também nas redes sociais, para a gente dialogar, Karina, com essa galera que está aí na pracinha falando que está tudo acabando. Lamentar com meu pai,
ou com os tiozão do churrasco, Uhum. que essa situação toda, ela não está nem perto de acabar e Sim. conseguir, né, criar essas pontes, essas relações com aqueles que são diferentes da gente, né? Uhum. E aí eu sei que tem toda uma discussão sobre o discurso da tolerância, não dá para a gente entrar aqui hoje nisso, mas é Uhum. exatamente isso. Não dá mais para a gente ficar naquela postura de tipo assim, bloqueei todos os bolsominions e eu odeio eles e eu não quero mais conversar e tal e tal. Porque foi o que a Ana Vitória falou. Tem alguns que já estão se arrependendo. Então a gente tem que vencer esse jogo se aproximando novamente dessa galera com uma estratégia muito inteligente para a gente não deixar isso se perder e ser levado por outros grupos, porque isso aconteceu bem recentemente, né? A gente errou em determinado ponto da nossa estratégia durante alguns anos aí de politização e um grupo foi cooptado, principalmente pelas redes sociais, né? Vários fenômenos no YouTube que cooptam a Uhum. juventude para, por exemplo, pautas liberais, Sim. pautas do neoliberalismo, entendeu? Então a gente também tem que ocupar esses espaços. É isso que eu queria falar. A gente tem que ir Uhum. conquistando e conversando com essa galera. Não existe vácuo na política. O Ciro Gomes é um que vem tentando o tempo todo ocupar, para além, né, da primeira, da extrema direita e da esquerda, querendo ocupar aí essa outra possibilidade. O Jair está dizendo parabéns pelo trabalho, companheirada, valeu, Jairo. O Paulo Marconi está dizendo assim, no auge da crise, ocorre processo de privatização dos Correios. No mesmo dia, na terça-feira à noite, foram 3 pautas muito importantes que foram votadas, né? A privatização do Correio, que infelizmente foi aprovada, a PL 5595 e o auxílio, a ajuda, na verdade, a lei da cultura, gente, deu uma esquecida agora, Aldir Blanc, né, que também foi Foi. votada nessa mesma terça-feira. Então foi uma terça-feira, mas aí, felizmente, se adiou para alguns meses, né? Ela vai continuar existindo, ajudando aí o pessoal da cultura, que nesse momento de pandemia também está precisando de muito apoio, muita ajuda. Só essa, né, esse setor da cultura, que não foi atacado nessa noite de terça-feira. Mas a Mas, educação, a Karina, comunidade escolar, não foi muito somente correto. para poder usar os recursos do ano passado, que ainda estavam em processo. Eu não, desculpa, eu não vi. Eles aprovaram novos recursos? Não. O que eu vi é a esticar o prazo, né, que se O prazo, esticou, sim. né, para um período maior, que parece que se encerraria agora, né? Então, Sim, sim. teve essa Mas, na pequena verdade, é uma vitória. vitória parcial, né? Uma vitória muito parcial. Exatamente. Não, e outra coisa que Infelizmente. a gente não pode deixar de falar, né, gente, que é a PL do fura-fila, que é a coisa assim mais Hum, chocante que esse país poderia passar, né? A gente, como já foi muito bem colocado nessa live de hoje, a gente nega essa doença, a gente afunda o país, a gente não, né? Bolsonaro e os governos dele mata milhares de trabalhadores e depois cria um projeto de lei para que o empresariado possa furar a fila da vacinação. E é sobre isso, né? Nunca houve preocupação com o Plano Nacional de Vacinação, com o Sistema Único de Saúde. Na verdade, a vontade deles é que o SUS também caia nesse pacote de privatizações. Eles querem vender tudo que possa ser vendido. Isso é uma uhum, loucura, porque a gente para pensar nos próximos anos, 2022, quando o próximo presidente desse país assumir, ou da presidenta, o brasileiro não vai ter mais país para morar, porque vai ter uhum, vendido tudo. Paulo Guedes vai ter vendido tudo, a gente vai ter desmatado tudo. É um vexame internacional em todos os espaços que o governo federal ocupa. Inclusive, antes de ontem, na cúpula do clima, os Estados Unidos sequer ficou para escutar a fala do presidente Bolsonaro. Ele parece aquela tiazinha do WhatsApp, né? Só uhum, mentira, só mentiras e mentiras. Então, são promessas sem dados, promessas sem um projeto, sem um planejamento. E é isso, essa PL do Fura-Fila, assim, para mim é o que me deixou mais abismado de fato nos últimos dias, né? A gente perceber que a nossa elite não tem cara de pau e uhum, aprova o projeto na Câmara e ainda usa os deputados para dizer que estão em defesa do SUS, que estão em defesa da uhum, classe trabalhadora, que estão tentando ajudar o governo federal a vacinar. E a gente sabe que isso é uma grande mentira, né? Primeiro porque as farmacêuticas internacionais não estão vendendo para nenhuma empresa, para nenhuma pessoa jurídica, apenas para países, para nações.
E aí a gente criou uma PL para usar o Ministério da Saúde como um laranja, que é o que o governo Bolsonaro mais sabe fazer, para comprar as vacinas e revender para as grandes empresas. E a loucura, né? Eu estava vendo os vídeos de quem está encabeçando isso. Sempre esqueço o nome dele, mas o apelido eu acho que todo mundo aqui na live conhece, que é o velho da Havan, né? O dono da Havan e o dono Sim. da Wizard e de muitas outras empresas importantes no país. Então, quando a gente para pensar sobre quem está propondo esse projeto de lei, a gente compreende que não é nada positivo, né? Inclusive, uma amiga minha teve uma decepção com o deputado federal aqui do Ceará, porque votou a favor, e ela veio me falar, ai amiga, mas ele disse que era uma coisa boa. Inclusive, ele respondeu ela no Instagram dizendo que, na verdade, era um projeto em defesa da classe trabalhadora. Eu achei uma loucura. Eu disse assim, ó, companheira, você faça o seguinte, sempre que você tiver em dúvida sobre o que um projeto de lei vai ter como efeito pra gente, você pare para olhar quem são os deputados que estão propondo, quem é que está propondo, quem é que está à frente desse projeto de lei, quem é o interesse, é sobre o interesse de quem. Porque quando você para pensar nisso, você olha para quem está propondo esse projeto, você já compreende que tem alguma coisa errada. Mas Quando é, você é olha para as isso. porcentagens de votação no Congresso, você entende que talvez quem esteja aprovando ele não esteja tão preocupado assim com o bem-estar do trabalhador e da trabalhadora brasileira, né? E é chocante, assim, essa cara de pau da nossa elite de matar as pessoas, de negar uma doença, de vender um kit cloroquina para beneficiar as farmacêuticas, o empresariado nacional também, e depois furar a fila para se vacinar. Que loucura, né? Tanta gente nas redes sociais, alguns meses atrás, na minha particularmente, aconteceu muito. De pessoas que diziam, eu não tomo essa vacina de jeito nenhum, essa vacina vem da China, acusando a China de ter criado esse vírus, e todo esse debate que o governo Bolsonaro proporciona, e agora estão desesperados atrás de vacina, né? E agora entendem o que o negacionismo da ciência causa. A gente está negando as coisas mais básicas da ciência. A gente está precisando debater isso no ano 2021 se a Terra é redonda, se a Terra é plana. Gente, isso é surreal. Eu não consigo, às vezes, compreender a lógica da política brasileira, porque Bolsonaro, ele transformou a política brasileira em algo patético. É algo que a gente sequer consegue debater com racionalidade. Tem debates que é difícil, e eu travei nesse último ano aí, muitos, especialmente na época da campanha eleitoral do ano em que Bolsonaro foi eleito, que a gente não consegue debater com racionalidade. Os argumentos do bolsonarismo são tão absurdos, irracionais, ignorantes, que a gente não consegue nem argumentar, porque não existe argumento contra o que é irreal, não existe argumento contra os absurdos que eles vendem, né? E é isso, assim, a gente tem que falar sobre a importância de máscara, a gente tem que falar sobre a importância de isolamento social, de vacinação. Para você ver, os debates são básicos, porque isso é algo que nossa população deveria ter sido conscientizada há um ano atrás. E agora, mais de um ano de pandemia, a gente permanece com os mesmos debates iniciais sobre o coronavírus, por culpa desse governo que está aí, né? Então, é difícil, gente. É uma situação muito complexa que a gente tem vivido. Construir política nesse momento é a coisa mais doida que se pode fazer. Eu acho que eu sou nova na política, né? Eu tô dentro dessa disputa partidária só há 5, 6 anos, mas mesmo nesse lapso pequeno de construção, eu compreendo que a gente tem vivido algo inimaginável. Eu não conseguia acreditar que isso ia radicalizar esse ponto. A verdade é que durante a eleição presidencial eu não conseguia acreditar que Bolsonaro tinha chances para ganhar. E é muito doido isso, eu sempre comento que a gente saiu de um momento em que nas reuniões do partido não existia Bolsonaro dentro do análise de conjuntura, e foi para momentos em que Bolsonaro era a pauta principal da análise de conjuntura de nossas reuniões. Então, isso é muito assustador. Eu acho que esse é um processo que pega a gente de surpresa de alguma forma, de outras não, mas que, assim, eu confesso que me chocou muito. Foi algo muito desgastante, politicamente e pessoalmente para mim. Eu acho que esse é o momento da gente lembrar para os nossos pares e ímpares também, para os iguais e para os que estão em disputa aí, a vergonha que esse governo Bolsonaro causa para o nosso país, né? A vergonha, porque uma coisa que eu sempre comento, eu acho que isso vem muito da minha formação jurídica, é que Bolsonaro sequer ele tem a capacidade de nos representar como chefe de Estado. Ele não tem porte para ser o presidente do Brasil, né? Ele envergonha o nosso país aonde vai e aonde fala. Então, a gente não consegue mais ter nenhuma segurança. Antes a gente, por mais contraditório que fossem os demais governos, como por exemplo as muitas críticas que tem ao governo
do Partido dos Trabalhadores, do PT, apesar das críticas que existem, naquele momento a gente nunca teve uma instabilidade democrática tão gigantesca como a gente está vendo agora. É isso que a população brasileira precisa entender. É isso que as pessoas precisam entender. Nós temos o risco de não ter mais instituições democráticas. É um governo que não respeita o Congresso, que não respeita o STF, que não respeita nada, que nada para o governo Bolsonaro, não importa. Então a gente vive uma crise completa da nossa democracia, né? Então é muito doido. E para a gente parar para pensar que é só papel. Porque quando a gente pensa nas estruturas de Estado que a gente tem, quando a gente para pensar sobre um Estado democrático de direito, a gente entende que é só papel. É um pacto, é um acordo de pessoas civilizadas. Infelizmente, Bolsonaro ele não tá dentro desse ideal de democracia que a gente acredita. Pelo contrário, né? É o fascismo, é a ditadura, é o que ele sempre gostou, é o que encanta ele. Eu lembro assim que quando eu vi as frases de Bolsonaro nas entrevistas pré-eleição, ainda enquanto deputado federal, eu ficava horrorizada. Eu não conseguia acreditar que a gente ia de fato eleger aquela pessoa, né? Aquela pessoa que dizia que poderia sim estuprar uma deputada federal, que poderia sim matar 30 mil pessoas, que defendia sim as milícias, que grupos paramilitares armados era certo, tá ok. Então eu não conseguia acreditar que mataria um filho se fosse gay. Isso para mim era algo inconcebível. Eu acho que era muito mais da minha inocência sobre a nossa sociedade, né? A minha inocência sobre o que a sociedade brasileira é e como ela se estrutura, porque na verdade ele revelou essa, 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 essa- esses preconceitos, né? Essas estruturas que Débora já colocou, Karina já colocou. Ele conseguiu trazer à tona de uma maneira muito agressiva tudo isso que a sociedade brasileira sempre foi historicamente, né? De como a gente construiu isso, de como a gente construiu, por exemplo, a política nacional, como a manutenção de privilégios, como a manutenção dos privilégios da elite, das elites brancas, do agronegócio, e a gente hoje se depara com esse cenário, e, e por mais que eu tenha ficado chocada no ano de 2018, hoje eu entendo o que é que isso, por que isso acontece, né? Como é que isso acontece num país como o nosso? A gente não tem uma coisa que Paulo Freire sempre colocava é que a gente não tem essa experiência democrática. O Brasil nunca teve experiência democrática. A gente é acostumada com o inverso disso. A gente é acostumada com mutismo, com silenciamento, com afastamento da população dos debates políticos, né? A gente nunca foi acostumada a estar envolvida no que está ao nosso redor, dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, dos problemas comunitários. Então, a gente sempre esteve em uma posição de silenciamento. Obviamente, quando a gente para falar sobre isso, sobre inexperiência democrática, determinadas populações sofrem mais isso, né? A população trans, não tem como a gente falar sobre... Agora a gente está debatendo isso, mas até pouco tempo a gente não tinha como pensar a população trans pensando política, né? A gente está falando de uma população que tem uma expectativa de vida de 32 anos. 32 anos. É uma expectativa de vida medieval. Então, muitas de nós, a maior parte de nós, sequer consegue passar da juventude, completar o ensino fundamental, o ensino médio. O ensino universitário é um sonho. Então, ocupar qualquer espaço para debater política, para debater qualquer tema importante para a nossa sociedade, para a nossa população era algo inimaginável até poucos anos atrás. A última eleição, essa última eleição agora, mostra já essa reação da população brasileira ao governo Bolsonaro, né? A gente teve um recorde de companheiras e companheiros trans eleitos, mais de 100, dobrou a porcentagem que a gente tinha, e eu já encaro isso como um reflexo muito profundo, a reação da nossa sociedade ao desgoverno Bolsonaro, né? Me dá esperança para que nos próximos anos a gente consiga, sei lá, gente, reconstruir esse país, ou pelo menos disputar ele, porque tá difícil demais. Gente, eu sou prolixa, então se eu estiver me estendendo demais, vocês podem me cortar, por favor, Eu vou porque lembrar se me do deixar sorteio falar, já já, é dos verdade. livros, né? Mas, enfim, Eu vai lá. só vejo essa questão que você pontuou muito bem sobre os horrores do bolsonarismo, que é pavoroso, né? E eu acho mais pavoroso se a gente pensa e estudos sobre personalidades fascistas mostram que ele só manifesta aquilo que boa parte da população age, pensa, faz, né? Então isso é o mais lamentável de Ele não tudo, tá né? só, né? Ele só está lá, infelizmente, porque tem uma grande parte da população que se identifica, né, com esses horrores que ele fala, com essa desarticulação, com esse ódio, enfim, a gente não vou nem repetir tudo que você falou aqui, porque ele é isso tudo,
E o mais trágico disso tudo é que muita gente se identifica com isso. E aí, por isso que eu bato na mesma tecla de novo, combater Bolsonaro, que é o sintoma, na verdade a gente tem que ir também na causa, né? Que é uma população desinformada, que não tem acesso à educação, que não tem qualidade de vida, que não consegue articular, né, uma vida social digna, que tem uma série de carências emocionais e, inclusive, educacionais que levam ela a se comportar dessa maneira, né, a se identificar com isso e não percebe as contradições da violência que ela sustenta é a mesma violência que a violenta, né, a mesma violência. Então, isso para mim é o mais lamentável e a gente tem que persistir, né? Eu sou aquela velha pessoa que acredita no potencial de transformação da educação, de uma educação emancipadora, de uma educação libertadora, democrática, que chegue para todo mundo e tal, para que a gente consiga, né, ir ali, né? E aí eu sou defensora de uma posição forte dos professores com relação a trabalho na política de base dentro das escolas, e a gente sabe que está sendo combatido com isso também, por conta desse papo todo da perseguição dos professores que estão botando conteúdo ideológico e tal, exatamente porque não quer o esclarecimento da população com relação a esses comportamentos que são fascistas, né? Então é isso, Gente, é não uma vamos coisa. nos desesperançar, né? A gente tem que manter a perseverança, mas que é muito doloroso, de fato. A gente E a teve gente tem esse papel até de. uma Perdão, pode pequena, falar, Karina. uma pequena, digamos assim, um respirar mais ou menos essa semana, que foi agora, né? Ontem, que foi a questão do Lula, né? Ah, mas não é a questão eleitoral, mas é uma simbologia. Para mim, Justiça, né? a prisão do Lula vai ficar marcado por uma coisa que nunca aconteceu na minha vida enquanto professora, que foi colocar um aluno para fora de sala. Nunca havia acontecido isso. Na semana que o Lula foi preso, eu tive que fazer isso, porque o aluno simplesmente ele estava num estado de êxtase tão grande que ele não conseguia ficar sentado para assistir a aula, porque eu fui falar sobre a primeira mulher presa política no Brasil, a história do Ceará, falando sobre Bárbara de Alencar. E aí ele lá atrás deu um salto e disse, se foi presa é porque é culpada. Né? E aí foi todo um processo que durou muito tempo, que eu tentava dar aula e ele insistia na questão do Lula. E eu tive que pedir para ele sair de sala. Isso nunca havia acontecido. Então, é marcante para mim a prisão do Lula, porque ali foi um sinalizador de que, né, as instituições estavam enterrando a si mesmas. O judiciário estava demonstrando e cumprindo um papel nefasto, né, que praticamente se rifando, né, do ponto de vista da confiança, porque prender sem provas, né, numa farsa de um juiz ladrão que arquitetou tudo muito bem, a mídia fez parte disso também, o Congresso, quando fez todo aquele cenário imundo pela minha família, né, ridículo, para dar o golpe a uma mulher eleita. Então, as instituições se rifaram. O Marx disse que o capitalismo produz o seu próprio coveiro, né? Eu acho que as instituições, elas cavaram a própria cova, né? E estão desmoralizadas nesse país. Isso é tão bom para o neofascismo, porque o Bolsonaro e os bolsonaristas, porque ele não está só, ele consegue fazer o discurso que ele quiser, inclusive pegar o nosso discurso da esquerda, o discurso da Joyce para defender a aprovação do PL 5595, foi exatamente de que as escolas cumprem um papel social importante, né, que a criança dentro de casa ela é estuprada, tarará. Ou seja, toda a nossa fala, que muitas vezes eu me desespero, porque eu digo assim, é verdade, isso é verdadeiro, mas a gente não pode cumprir tudo isso, porque nós professores não conseguimos, porque nós adoecemos com essa dura realidade. Nós já vimos sofrendo antes da pandemia e antes do Bolsonaro em relação à educação, com essas situações, inclusive porque a gente se encontrou em várias lutas, em várias greves da educação, exatamente exigindo melhoras na educação, né? E essas melhoras eram para além da escola pública, né? Era para o estudante, para a comunidade escolar como um todo. E aí você vê eles puxarem da manga uma carta qualquer da manga, né? O Ricardo Barros, quando ele diz que professor não quer trabalhar no mesmo dia, não foi uma fala qualquer,
no mesmo dia que aprovou esse PL, me remeteu a um passado que é muito comum esse ataque moral que eles fazem para depois vir aí a puxada de tapete jurídica ou legal, né? Eu lembro que teve um episódio na minha vida que eu estava trabalhando na escola particular e eu coloquei a escola na Justiça do Trabalho. Levei lá para a Justiça Trabalhista e os representantes da escola, os advogados. Eu fui sozinha, sem advogado, levei uma testemunha que era um estudante, que depois passou a ser perseguido na escola, porque foi minha testemunha. Então, e eu lembro que os advogados disseram o seguinte, ela chega atrasada, ela falta a aula, e aquilo ali me subiu com um ódio tão grande. Eu olhei para a juíza e disse assim, ele pode mentir dessa forma descarada? Eu tenho como provar que eu não sou isso que ele está dizendo, né? E aí a juíza olhou para mim e disse assim, não precisa ouvir a sua testemunha, ele pode falar o que ele quiser. E eu fiquei assim, como é que alguém pode chegar aqui e mentir e falar o que quiser e ficar por isso mesmo? Né? Eu sei que no final mesmo, a juíza me deu o seguinte conselho, procure uma escola que assine a sua carteira, como se nós, trabalhadores, fôssemos responsáveis, né, de não ter carteira assinada e fosse fácil, né, fosse uma escolha da gente, vou trabalhar naquela, vou trabalhar nessa, como se tivesse assim, um mercado de trabalho bombando para todos nós. Então, são instituições que não dialogam com o povo porque não está representando os interesses do povo, né? E aí você vê um ataque moral... pode falar. A gente vê, é uma coisa que você citou aí, Marx, é uma coisa que, por exemplo, o Kautsky cita em Socialismo Jurídico, é isso que você está falando. As instituições, elas são burguesas, né? Elas foram criadas também para manter essa ordem da nossa sociedade. A gente não tem como contar com essas instituições, porque em algum momento também elas nos traem, né? Que situação difícil a gente vive, né? Enfrentar o governo Bolsonaro dependendo do STF, dependendo do Congresso e sabendo que são instituições que, na verdade, nunca nos defenderam, nunca estiveram ao nosso lado. Então, é andar numa corda bamba assim para sempre, né? A gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. É muito doido. Terrível. Uma coisa que eu ia pontuar sobre o que Débora colocou, inclusive, é algo que é muito chocante sobre esses retrocessos que a gente tem vivido. Eu não vou lembrar agora exatamente qual foi o período, né? Mas foi momentos antes e posterior à eleição de Bolsonaro, houve um avanço de projetos de lei em várias cidades do Brasil falando sobre o debate de gênero, né? Projetos super atrasados e tal. E, gente, aconteceu um absurdo, e foram escolas aqui do Nordeste, inclusive, em cidades aqui do Nordeste, em que excluíram a palavra gênero alimentício do material escolar das crianças. Foi proibido a palavra gênero alimentício. Então, para vocês terem dimensão da ignorância das pessoas, como assim? Olha a confusão. Gênero alimentício, o que é que tem a ver com o debate que eles estavam propondo? Então, é de uma ignorância, é de uma necessidade que a gente dispute também a educação muito grande, né? São coisas muito pequenas e muito, muito pesadas, e que traduzem algo que é muito pesado, né? Que acaba matando muita gente. Mas é isso, acho que isso que você coloca, Karina, é essencial para a gente entender. As instituições, elas são burguesas, e elas também estão lá para defender os interesses da elite e não nossos interesses, né? A prisão de Lula mostra que tudo é possível. A gente muitas vezes não tem como contar com o poder judiciário, com a legalidade, com nada disso. Dependendo do que está em jogo, não existe nenhum desses princípios dentro do nosso poder judiciário, né? E nunca existiu. Quando a gente para pensar em encarceramento da população negra, o encarceramento e a perseguição, por exemplo, de travestis nos anos 80 e 90 nos centros urbanos do Brasil, quando a gente para pensar sobre muitos dos erros que a gente tem vivido, né? Sobre a violência constante da polícia militar nas zonas periféricas das cidades. Então, como é que o Estado se coloca na vida das pessoas? Esse é um debate muito importante de se fazer, né? Quem é o Estado? Como é que as pessoas enxergam o Estado? Porque eu acho que cada um de nós enxerga de uma maneira completamente diferente, né? Tem para determinados grupos do nosso país sempre viu o Estado apenas como violência. E é o que ele muitas vezes foi e permanece sendo. Então é muito, muito complexo mesmo esse cenário. Gente, vamos pro sorteio? Vamos. Já está com uma hora de live. Aproveitar aqui que ainda tem um público. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transmitir, inverter aqui a imagem para pegar a tela do computador.
para ver se eu consigo. Perfeito. Tem umas pessoas super ansiosas para ganhar o livro, viu? Isso, eu vou fazer Eu quero o primeiro. saber se eu posso concorrer, porque eu Pode, até eu acho que ainda comentei dá também. tempo. Tem Não, que... já comentei, fui a Ah, é primeira. verdade, foi a primeira. Esse livro é muito bom. Mas eu vou começar então pelo de educação física, tá? Formação e práticas pedagógicas em educação física, esporte e lazer. E aí eu vou aqui nessa ferramenta legal aqui de sorteio. Vou aqui a publicação, né? Mas estou torcendo aí para que pessoas bem legais consigam ganhar na torcida. Só tem pessoas legais aqui. Sim, sim. Mas vai dar certo, vamos ver aqui. Eu acho que é aqui. Vai fazer o pessoal que está aí comentando aí. Não é? Eita, Tem gente, poucos agora. comentários, dá certo. O quê? Não. A Nayane está comentando bastante aí no chat, olha aí. A Nayane, eu acho que ela ainda está aí presente aí. Nayane, Então, dá um Nayane. oi, que tu ganhou, mulher. Foi a Nayane que disse que era... Não, da educação física, acho que não. Eu não lembro se Eu não foi ela que lembro. disse. É. Mas vamos para o segundo, então. Primeiro, Nayane, vou anotar aqui no chat logo. Parabéns, Nayane, aproveita muito a leitura. Gente, eu não sei vocês, mas eu nunca tive sorte para sorteio. Eu não ganho nada Eu em sou péssima. sorteio. Pé frio demais, eu. Eu nunca Também vi sou nada. pé frio. Primeiro livro, Nayane. Vou botar aqui, arroba. Ela tá falando aí, posso Tá? mudar o livro? Acho que não, Nayane, porque ela falou que o primeiro Ah, era Laís esse da também educação tô física, dizendo. né? É a A Laís Laís, dizendo que foi ela. que é Que é a de educação física. Ah, então façam um acordo aí, vocês, porque Não, sei mas como é aí que ela fala. pode dar para alguém que gosta É. da área, né? Ela pode. Vamos para o segundo, então. Se a Laís ganhar o segundo, troca com a Nayane de livro. Boa ideia. Agora, tem que. Joga Parabéns, energia. Nayane. O pessoal já tá querendo teu livro de presente, ô Nayane. Estão de olho no livro. O segundo. Tá lá, segundo sorteado do livro. Eu vi primeiro sorteado e pensei que tinha sido a Débora. Ó. Ah, não, foi O aí. João Henrique. Ele foi o 18 aí na fila dos comentários aí. Pronto, o João Henrique foi o segundo sorteado. E aí, deixa eu voltar para cá. Pronto, deixa eu colocar. Parabéns, João. Leia aí com todo carinho. Eita. Pronto, deu certo. Pronto, gente, Nayane e João ganharam aí os 2 livros. Vou ver aí como é que faz depois no privado, como é que faz para chegar até eles. Então, mulherada, a gente está com 1 hora e 12 minutos, bastante comentado aqui a live, tá? Eu não consegui ler de todos, desculpa, tá? Vou prestando atenção mesmo aqui nas falas, muito massa, da Débora, da Ana Vitória, muito bom ver vocês duas, muito bom mesmo. E aí acabou que não deu para acompanhar o chat, mas é isso. Mas eu vi algumas pessoas, a Ana Vitória falando, maravilhosa, maravilhosa. Tem fãs aqui da Ana Vitória. Cheio de fãs. Fãs também aqui da Débora, viu? Fred aqui disse maravilhas aqui. Comentou também. Mulheres famosas dessa live. Então, Um beijo pra todo mundo que tá gente, comentando. para a gente, antes de fechar mesmo, depois desse sorteio aí dos livros, eu queria fazer um convite. Amanhã a gente vai estar fazendo uma plenária para discutir conjuntura com um companheiro nosso do PSOL, né, uma figura assim que está no 247, que tem feito, que escreve bastante. Pode-se dizer que é um intelectual da esquerda conhecido de muitas pessoas, que é o Valério Arcari. E a gente vai estar com essa plenária, então quem tiver interesse em participar da plenária, a gente vai estar divulgando aqui na página, eu acho que já deva ter, mas enfim, a gente entra em contato, né, com vocês, aí pode passar aí o link, né, que vai ser Valério, vai ser Rafaela e eu, nós 3 vamos estar aí apresentando um pouquinho de conjuntura nessa situação. Para ir para o fechamento mesmo, antes de vocês colocarem, eu queria falar algo que também está em pauta, que é muito importante. São tantas coisas em pauta, mas uma coisa que eu considero muito importante, que pode ser que sim, pode ser que não, porque tudo depende também da nossa ação. Nada vai cair do céu para nós, nunca caiu, né? Então, para nós trabalhadores, o Bolsonaro só vai cair com muita pressão popular. É o que a gente não está conseguindo fazer, infelizmente. Mas tem uma CPI aí,
que é a CPI da Covid, que aí mais uma vez entra o Eduardo Girão aí na pauta, que foi um senador bolsonarista eleito, infelizmente para nossa vergonha aqui, né? Foi eleito aqui no Ceará. O Eduardo Girão também está fazendo parte dessa CPI da Covid. Enfim, nós temos o Senado com essas duas pautas, aliás, 3 pautas, e até mais se a gente parar para pensar, né, que para mim mexe muito, que é a questão da Bolsa Estupro, tem a questão aí do PL 5595, que está no Senado, está indo para o Senado, e tem agora a questão da CPI, que no Brasil, a maioria das CPIs deu em pizza. Essa que é a verdade, infelizmente. Por isso que eu digo que, para ser favorável a nós, tem que ter muita mobilização. Mas, claro, já teve CPIs que não deu em pizza, que já deu impeachment, inclusive. Né? Foi assim, no Collor, que foi quando eu despertei para a política, em 92, eu era estudante secundarista e participei desse processo, e achei muito importante. Ou seja, foi muita mobilização de rua, né? Essa que é a verdade. E a gente teve uma CPI aí também, inclusive golpista, né, que foi para tirar a presidenta Dilma. Então a gente teve aí, aliás, que levou ao impeachment, a CPI não, o que levou ao impeachment aí a presidenta Dilma. A gente tem uma CPI que está apresentada, que pode levar ao impeachment do Bolsonaro ou não. Então eu queria que vocês pudessem aí fazer esse fechamento da maneira que vocês mais desejarem, colocando a questão da CPI do genocida, né, CPI da Covid, ou pegando outra temática também, mas a gente já ir para o fechamento, que daqui a pouquinho eu vou para outra live aqui, do PL, aqui do Bolsa Estupro, enquanto o Eduardo Girão. Eu acho que a gente tinha que debater isso antes de fechar de fato a live. Karina, você colocou esse assunto assim no melhor momento, de fato, no fechamento, porque essa CPI pode ser algo muito importante para a gente, né? Sem dúvidas, ela pode representar um desgaste muito profundo para o governo Bolsonaro, porque, querendo ou não, a CPI dá enfoque a esse debate do corona, dos erros, ela não tem o poder de julgar e de prender, né? Mas ela tem a capacidade de esmiuçar e de, a partir dela, gerar um processo de impeachment para o presidente Bolsonaro. E falar sobre ela e pensar no papel de Girão é algo muito importante também, porque a gente percebe que, assim como na CPI da fake news, a ala bolsonarista do Congresso, da Câmara e do Senado tem tentado tirar o foco verdadeiro que essa CPI tem, né? A gente percebe que a primeira reação dos bolsonaristas foi tentar ampliar a investigação que essa CPI vai ter, né? Não apenas o governo federal, mas também os governadores e prefeitos, e pode as pessoas no primeiro momento achar que essa ampliação da investigação da CPI é algo positivo, mas pelo contrário, é algo muito negativo. Uma comissão parlamentar de inquérito tem como característica a especificidade do que vai ser investigado. A primeira coisa que é exigida é que seja especificado o que vai ser, o que é que nós estamos investigando. Então, quando a gente tenta ampliar essa zona de investigação, acontece isso que a Karina colocou, né? Se torna pizza, não dá em nada. E foi o que Bolsonaro fez na CPI da fake news, que praticamente implodiu a CPI, trazendo várias pessoas como testemunha, pessoas que testemunharam de maneira absurda, com polêmicas e tal. Então, deu total desuso àquela CPI da fake news e agora estão tentando fazer mais uma vez isso com a CPI do Covid. E é isso que a Karina já colocou, a gente não pode permitir que isso aconteça, né? A gente tem que conseguir mobilizar a sociedade brasileira, uma pressão social para que essa CPI de fato aconteça e que de fato tenha como foco os absurdos que Bolsonaro fez, né? Então, espero que ela consiga de fato desgastar o governo Bolsonaro, que traga bons frutos para a oposição, que a gente consiga tocar isso, mas até isso é muito complexo, quando a gente para pensar como, por exemplo, vai ser formada a comissão dos parlamentares que vão estar à frente dela, a gente percebe mais uma vez que a gente não tem não ocupa muitas cadeiras, né, vamos dizer assim, a gente não tem uma capacidade de incisão muito profunda enquanto esquerda, enquanto oposição, mas espero que a gente consiga trazer esse desgaste que ela pode trazer e se ligar para essas armadilhas que o bolsonarismo nos coloca, né? Porque Girão, ele propõe essa ampliação da zona de investigação da CPI, mais uma vez com esse discurso em defesa da classe trabalhadora. Isso é uma loucura, é como Karina coloca, eles têm se apropriado dos nossos debates para defender os absurdos do bolsonarismo. A gente fala que uma ampliação como essa vai defender o povo, vai esclarecer as coisas, mas é o inverso disso. Eles querem mascarar
o que o genocida do Bolsonaro fez, né? Os erros que o governo federal cometeu com a negação da doença, com a compra da cloroquina, com a não compra da vacina, e eles não querem que isso seja esmiuçado para o país inteiro ver. E eu acho que é isso. O Bolsonaro está correndo sérios riscos, né? A mídia nacional se assusta com o bolsonarismo também. A gente volta aí para um ranking assustador de países pouco democráticos para a mídia, né? Bolsonaro manda repórter calar a boca à torto e à direita. Então, espero que dessa vez a mídia também nos ajude, né? Que ajude a bombardear o que tem que ser bombardeado nesse desgoverno. Mas é isso, agradecer a todo mundo, já me despedi de vocês, agradecer a Karina, a Débora, um prazer gigantesco conhecer vocês, chegar no pessoal e já conhecendo companheiras, camaradas tão incríveis, tão maravilhosas. Foi um prazer construir essa live hoje. Um beijo para todo mundo que deu um alô aí nos comentários, amo todo mundo, um beijão e vamos para frente, gente. A gente às vezes perde a esperança, a gente cansa, mas é tempo de pessoal, é tempo de lutar, é tempo de esperança. Então vamos para a luta e vamos derrubar Bolsonaro, se Deus quiser, e com muita luta do povo brasileiro. Mas é isso, um beijo. Muito bom, muito bom. Assim, não tem nem mais tanto a acrescentar sobre isso, porque vocês falaram perfeitamente. Acho só que a gente tem essa ideia de que o Bolsonaro vai ser tirado, vai se enfraquecer, e ele mesmo está cavando essa própria cova, né, como foi falado aqui, mas a gente não pode só esperar por isso, porque já foram muitos pedidos centenas de pedidos de impeachment, e nenhum foi aceito, né? E então a gente tem que ficar muito de olho no Congresso, né? Ele também coaduna com esse estado de coisas, porque atende os interesses, não quer passar pelo desgaste do impeachment, então fica ali engavetando. Enfim, a gente tem que ficar muito atento com o Congresso, fazer pressão popular mesmo, exigir que os deputados que foram eleitos pela gente defendam os interesses da população e não deixar essa CPI virar pizza, né? Ficar atento, cobrando com tanta coisa para ser colocada nessa CPI, com tanto conteúdo que vocês abordaram aqui, que a gente falou, não é possível que nada seja, que nada saia daí. E é isso, eu também agradeço demais, muito obrigado por ter me chamado, Karina, ter podido vir. Realmente é um dia a dia muito corrido, é muita coisa para a gente fazer, dar conta, a gente não para. Mas quero até outra conversa, porque a gente falou e ainda tem muitos temas em abertos para a gente conversar. E aí, convidar o pessoal para conhecer minha página e a gente continuar esses debates no Filósofo a Ponto de Interrogação. Eu também tenho um podcast, que é o Perdidos na Paralaxe. É um podcast que eu procuro... eu adoro podcast. E lá eu falo sobre filosofia e cultura pop. E sempre xingo o Bolsonaro, todos os episódios. Assim, o pessoal já sabe da minha revolta, já sabe dos meus dramas e tal. Então, quem quiser ouvir um papo leve sobre filosofia, mas com muita crítica social, não pode conhecer o podcast Perdidos na Paralaxe. E, Karina, já vou deixar de antemão também a doação de um livro para você sortear. Estou só esperando ele chegar, o Correio está mandando uma publicação minha com algumas colegas do livro Filósofas, Vivências e Mulheres, Filosofia e Vivências, que é um livro que fala exatamente sobre como as mulheres elas sofrem perseguição mesmo dentro da filosofia, e são vários artigos contando essas relações, falando sobre filósofas. Esse livro vai ser lançado dia 19 de maio, já convido todo mundo também. E já fica aí para você sortear para a galera numa próxima live. Assim que chegar, eu deixo lá na Casa Feminista para você. Poxa, maravilha! Um tema extremamente importante, né? Nós, mulheres na ciência humana, né? Que é tão complicado. Já, as ciências humanas já é muito difícil no dia de hoje. E ainda mais, né? Do ponto de vista das mulheres, é fantástico. Eu tô louca para ler. Então, vou querer 2, né? Um eu compro para mim e o outro vai ser para o sorteio. Então, reserva aí 2. Gente, agradecer demais a participação de vocês, duas foram assim, fantásticas mesmo. E com toda certeza, o pessoal está muito melhor com vocês. E, enfim, muito bem-vindos. E eu estou muito orgulhosa de ter vocês do lado. E vamos caminhar juntas, porque a gente tem muito o que fazer, dentro e fora também, porque não está fácil, mas boa noite, obrigadão, um beijo para todos, tá?
Todos que Boa ficaram noite, assistindo gente. aí, comentando, teve gente que ficou do início ao fim. E olha, foi 1h30, hein? Pessoal resistente. Massa Tchau, demais, gente. gente. Boa Beijo, noite, boa galera. Tchau, noite. tchau. Obrigada.